Olá pessoal, vamos dar sequência então à nossa aula que envolve a calibração pelo método dos mínimos quadrados e no vídeo anterior a gente parou nessa transparência, né? Então a gente estava falando sobre os métodos clássicos, a importância deles para a química analítica e o posterior surgimento dos métodos instrumentais e para que servem, né, como podem ser utilizados e qual que é o princípio de funcionamento, né, como que vem a ser a aplicação desse método instrumental em que ele se baseia. Bom, durante todo esse semestre, na CAN 119, vocês viram experimentos executados com uma montagem parecida com essa aqui, onde nós temos um Erlenmeyer e uma bureta, né? E montagem clássica de uma titulação, onde a gente tem o par titulado, o titulante, e através da igualdade entre o número de mols, né, igualdade estequiométrica entre o número de mols, no ponto de equivalência entre titulado e titulante, a gente consegue associar a essa teoria um sinal analítico, né? Obviamente utilizando um indicador, um método, ou até um instrumento, né? Porque a própria titulação ela já permite a gente utilizar certos instrumentos, como o pH-metro, por exemplo, tá? Então, no método clássico, né, de uma forma geral, o que a gente tem? A gente necessita de preparar um padrão, né? Então, o titulante ele carrega essa importância, né, de termos a certeza a respeito dele, né? Tanto é que vocês viram ao longo do semestre que existem reagentes que são classificados como padrão primário, né? Eles não precisam passar por padronização, eles já possuem certas características que dão a esse reagente confiabilidade na sua concentração. Outros passam por padronização, num procedimento, inclusive, de titulação, né, para a gente garantir que certo reagente possa ser chamado de padrão. E, na maior parte das vezes, esses métodos clássicos, eles não requerem calibração, né? Ou seja, é um método direto. Eu já começo o meu procedimento fazendo a titulação de uma amostra, né? Através da confiança na concentração, na característica do meu titulante, né? Eu posso comparar o titulado, tá? E são métodos que apresentam muita precisão, alta precisão, né? Entre as medidas. Logicamente, né, gente? A gente já viu que existe o erro da titulação, mas ele é controlado, inclusive por uma equação. E requer também experiência do analista, né, para que essa alta precisão seja alcançada, tá? Então, dessa forma, né, como os métodos clássicos eles não requerem a etapa de padronização, de calibração, o termo correto é calibração, a gente chama os métodos clássicos de métodos diretos, tá? E aí, vamos então falar sobre os métodos instrumentais, né? Os métodos instrumentais, eles são métodos que a gente chama de métodos relativos. Por quê, né? Qual que é a diferença entre esse termo, método direto e método relativo? Bom, porque os métodos instrumentais, eles requerem a etapa de calibração, né? Eles necessitam da etapa de calibração. Eu já falei anteriormente com vocês que os instrumentos, eles funcionam como comparadores, né? Então, a etapa de comparação, de calibração é justamente essa etapa que vai fornecer os parâmetros para a gente fazer essa comparação, né? Então, quando a gente utiliza um instrumento, a gente vai precisar disso aqui, ó, da curva de calibração. O que vem a ser a curva de calibração, né? A curva de calibração nada mais é do que um gráfico como esse que mostra a resposta de um método analítico para versus, né, a quantidade conhecida de um analito, né? Então, nesse gráfico aqui nós temos, olha só, no eixo X, a concentração dos analitos que estão presentes na nossa solução, nas soluções padrão que nós preparamos, né, em concentrações crescentes. E no eixo Y, nós temos aqui o sinal que é fornecido pelo equipamento que nós utilizamos. Então, quando a gente obtém um gráfico como esse, uma curva como esse, a gente consegue, através, né, da aplicação dos conceitos matemáticos, chegar
na resposta posterior para a concentração do analito na nossa amostra, né? Então, esse aqui é o ponto inicial de um método relativo, né? É a obtenção de uma curva de calibração para que a gente possa, posteriormente, determinar a concentração do analito na nossa amostra, através de uma comparação. Bom, então, a prática de hoje ela tem muito a ver com isso aqui, ó, com essa parte, que é a construção da curva de calibração. Como preparar uma curva de calibração, né? Quais etapas de preparo? Então, lá no roteiro tem detalhadamente, né, como foi feita esse preparo, mas a gente pode aqui discutir um pouco. Olha só, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma solução de concentração de 1.000 miligramas por litro, né? Aqui, inclusive, ela tem a porcentagem de erro, né? Como se ela tivesse passado por uma calibração mesmo, né? Para aferir, para garantir que essa concentração aqui ela é confiável, tá? E a partir dessa solução aqui, ó, de concentração alta, que a gente chama de solução padrão em estoque, eu vou preparar soluções de concentrações menores, né? Então, essa aqui, essa solução mãe, vai dar origem às demais, né? Como que eu vou fazer isso? Através de diluições, né? Então, eu vou tomar, né, no meu laboratório, balões de volume conhecido, né? Então, digamos que esses balões aqui, eles possuam 25 ml, né? Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 balões que vão ser os pontos da minha curva, né? Então, através dessa solução, a partir dessa solução de 1.000 miligramas por litro, eu vou obter aqui a minha solução do branco, ou seja, nessa aqui eu não vou colocar nada dessa solução padrão em estoque. Eu vou obter aqui a solução de 1 miligramas por litro, ou seja, né, eu vou ter 25 ml dessa solução 1 miligramas por litro. Como que eu vou obter ela? A partir da tomada de um pequeno volume dessa concentração, dessa solução que tem concentração de 1.000 miligramas por litro, né? Então, como que eu vou encontrar qual que é o volume que eu vou pegar dessa solução estoque? Nada mais é do que C1, V1, C2, V2, né, pessoal? Porque aqui eu sei o volume e sei a concentração que eu quero obter, e eu sei a concentração inicial dessa, mas eu posso definir o volume que eu vou precisar tomar. Da mesma forma, ó, eu vou obter essa de 2 miligramas por litro, 4 miligramas por litro, 8 miligramas por litro e 16 miligramas por litro. Então, essas soluções aqui, elas são simplesmente diluições dessa solução padrão mãe, né, que deu origem às demais, tá? A gente monta primeiro um esquema de como preparar essa solução no caderno, né, já faz os cálculos e aí partimos para o preparo dentro do laboratório. Né, vocês vão ver lá na prática que eu obtive padrões a partir de um estoque, né, de uma concentração maior, e a gente faz a determinação, a leitura desses padrões posterior no equipamento, tá? Eu vou detalhar um pouco mais, eu quero falar a princípio aqui a respeito da curva, né, para a gente voltar a falar sobre aqueles padrões. Bom, então, quando eu levo essas amostras para o equipamento, né, eu vou falar que é um equipamento genérico, não estou especificando ainda qual técnica de leitura, tá? Tudo bem que eu estou associando aquelas soluções lá com o corpo, só para ficar mais fácil, mas aqui a gente não está falando do equipamento ainda, é genérico, tá? Então, olha só, nesse eixo X aqui, eu tenho meus pontos. Branco que eu preparei, a solução de 1, a de 2, a de 4, a de 8 e a de 16 miligramas por litro. Então, eu vou fazer a leitura de cada uma dessas soluções no meu equipamento, né? E o equipamento ele vai oferecer para mim de volta a resposta, né, analítica daquela leitura. Então, olha só, eu tenho aqui a resposta do branco, eu tenho aqui a resposta do primeiro ponto, a resposta do segundo ponto, né? E assim sucessivamente. E a partir dessa informação, eu vou fazer a minha regressão linear, né? Para isso, pessoal, a gente vai lançar a mão da planilha eletrônica para ajudar, né? As planilhas eletrônicas, elas facilitam muito a nossa vida, tendo em vista que a gente pode, hoje em dia, ter em mãos essa ferramenta, inclusive no nosso smartphone, né? É importante, acho que vocês já fizeram as disciplinas de cálculo, de estatística, que ensinam a fazer, né, a chegar nesses resultados
de forma manual. Mas aqui nessa disciplina, o que eu estou contando? Que a gente vai ter uma planilha eletrônica onde nós vamos conseguir obter o gráfico com esses pontos e, posteriormente, a gente fazer a regressão, obtendo, né, essa linha de tendência e a equação, né, referente a essa regressão, tá? Então, é isso que é a minha curva de calibração, tá? Mais alguns parâmetros aqui, né? Então, nessa curva, né, quando eu obtenho a equação da reta, eu vou ter esses parâmetros, né? Y é igual a mx mais b, né? Está relacionado aqui com essa regressão. Bom, então, o que vem a ser esses parâmetros? Olha só, o coeficiente angular da minha equação aqui, o m, ele está relacionado com o ΔY por ΔX. O coeficiente linear, o b, aqui, é o ponto em que a reta cruza o eixo y. O coeficiente de correlação, o r quadrado, ele não foi escrito aqui, né? Mas quando a gente obtém essa regressão, essa linha de tendência e a equação da reta na planilha eletrônica, a planilha oferece para a gente esse dado aqui, ó, o coeficiente de correlação, ou o r quadrado. Ele está relacionado com a variação total de y, que é explicada pela relação x e y, né? Então, quanto mais próximo de 1, é sinal de que esses resultados de y são melhor correlacionados nessa relação x e y. É como se eu tivesse 100% de correlação, né? Então, quanto mais próximo o r quadrado for de 1, a gente considera que, entre aspas, né, melhor é a minha curva, tá? Então sempre eu vou ter que procurar obter uma curva com r quadrado igual a 1. O ideal seria que mais próximo possível de 1. Mas se a gente não conseguir, a gente tem que procurar analiticamente o que está desviando esse valor do valor ideal, né? E em muitos métodos a gente não consegue obter valores de r quadrado tão altos, e devido a problemas analíticos, né, diversos que podem ter ali ao longo do caminho, a gente tem que estudar um pouco mais esse método para conseguir trabalhar com parâmetro nesse valor, nos valores que a gente obtém, tá? Então, olha só, vou dar um exemplo aqui de determinação de um analito numa amostra, ó. Esse caso aqui, ó, vai ser feita a determinação de ferro em amostra de espinafre. Tá? O ferro, nesse caso aqui, foi analisado pelo método da espectrometria de absorção atômica, ok? Então, a gente pode depois tomar um tempinho para detalhar, né, como que é feita essa escolha do método instrumental. Então, para a determinação do ferro por absorção atômica, uma série de etapas são necessárias para que a gente consiga fazer essa determinação. Então, inicialmente, eu tenho que fazer o preparo da amostra, né? Eu tenho que converter a amostra do espinafre numa solução, porque esse equipamento aqui trabalha com a determinação dos analíticos em soluções, né? Então, eu vou pesar a amostra de espinafre, eu vou digerir, né? Vou decompor essa amostra com uma solução oxidante apropriada. Nesse caso aqui foi utilizada a solução de ácido nítrico mais água mais peróxido, e o aquecimento por forno de micro-ondas, um forno de micro-ondas especial para laboratório, né? E após o aquecimento a gente obtém, né, amostras, ela é totalmente digerida, né? A solução que a gente obtém no final é límpida, sem sólidos precipitados, né? E aí eu faço vou aferir o volume final para um volume fixo para todas as minhas amostras e vou fazer a leitura no absorção atômica, tá? Só que esse equipamento também não é mágico, né? Assim como eu falei dos demais até agora. Eu preciso também preparar as soluções padrão de ferro para conseguir obter minha curva de calibração e para posteriormente ler essas amostras aqui que eu preparei, ok? Então eu preciso fazer essa etapa de calibração na absorção atômica, ok? Então, feito isso, né, feito todo o procedimento, eu vou lá para o equipamento, preparei meus padrões aqui, ó. Primeiramente, eu vou ler os padrões, tá? Então, tem aqui o branco, né, que tem tudo que eu utilizei lá no laboratório para preparar as amostras, menos o analito, então é 0, né? E as concentrações crescentes, ó, de 0,5 a 8 miligramas por litro. Essas concentrações aqui eu escolhi, eu preparei.
e li no equipamento, ó, o equipamento ele ofereceu para mim como resposta aqui esse A, que é a absorbância, a gente vai ver daqui a pouquinho, e vocês podem observar que a absorbância aqui, inclusive, ela está acompanhada, né, de um desvio, né? Por quê? Porque o equipamento ele faz para mim essa leitura em replicadas, para que eu consiga realmente confiar no valor que ele está fornecendo, tá? Então, eu fiz a leitura de todos os padrões, anotei, né? Nesse caso aqui, o computador está acoplado ao equipamento, ele registra para mim, e eu obtenho aqui a curva de calibração, olha só. No eixo X, a concentração, as concentrações das soluções padrão que eu utilizei. No eixo Y, os valores da absorbância. E, né, obtive os pontos aqui, ó, cada ponto. E obtive, através da regressão linear, aqui, né, a minha linha de tendência e a minha equação dessa regressão com o valor do R, do coeficiente de correlação, tá? Aí, feito isso, né, eu posso posteriormente fazer a leitura aqui da minha amostra, daquela amostra de espinafre lá que eu preparei, né? Então, digamos que eu tenha lido a minha amostra de espinafre e o valor de absorbância dela, ó, deu aqui, nessa região aqui, ó. Né? Se eu traçar essa linha aqui, eu vejo onde que deu, e aí eu vou conseguir descobrir qual concentração de ferro que tem no espinafre. Como que eu vou fazer, né? Eu vou imprimir esse gráfico e eu vou fazer lá manualmente traçar essas retas aqui? Não, né, pessoal? Eu vou utilizar essa equação. Então, através dessa equação, né, eu consigo determinar aqui, ó, o valor do analito na minha amostra, né? Então, eu tenho que conseguir trabalhar de uma forma coerente e correta, né, para que o sinal analítico obtido ele tenha realmente confiabilidade, tá? Então, dessa forma que a gente vai trabalhar nos métodos instrumentais com calibração, tá? Aí, eu vou falar um pouco mais sobre os métodos espectrométricos, né, das possibilidades de utilização daqui das propriedades ópticas para fazer determinações de diferentes analitos, e são métodos que, de uma forma geral, precisam de passar por essa etapa de calibração, tá? Eu quero perder, entre aspas, um pouquinho de tempo a mais explicando sobre o princípio da técnica, pelo menos da espectrometria de absorção molecular na região do VVIS, que é a técnica analítica que a gente vai utilizar, né, técnica instrumental que a gente vai utilizar para essa prática, e dependendo do tempo aqui desses vídeos, a gente fala um pouquinho mais sobre absorção atômica, emissão atômica, tá bom? Bom, eu vou parar, porque o vídeo fica muito extenso, fica cansativo para vocês, para mim também, né? E eu continuo daqui a pouquinho. A gente se vê.